podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, e hoje nós vamos falar de um dos filmes mais polêmicos, subestimado, obra-prima ou uma porcaria, não sei. A gente vai discutir hoje um dos filmes talvez mais polêmicos aí da carreira do Steven Spielberg, aí, Inteligência Artificial, de 2001. Para você que chegou agora, o podcast Cinema Aventura fala de filmes como artes marciais, ação, aventura, ficção científica, guerra, enfim. Se você gosta desses gêneros, esse é o seu canal. Nós temos um perfil no Instagram, um canal no YouTube, né? Você vai lá, se inscreve, né? Dá aquele joinha, ajuda a gente. E também nós estamos no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e em vários agregadores de podcast. Então vai lá e segue a gente. Eu sou o Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo, e tenho a honra aqui de chamar esses dois parceiros aí de podcast. Um é o nosso glorioso Leandro Tonello. Bom, vamos falar do Pinóquio Cibernético, né? Um dos filmes mais deprimentes do Spielberg, na minha opinião. E é isso aí. E estreando aqui no podcast Cinema Aventura, olha que beleza, hein? E que ironia, né? Um cara que trouxe tantas crianças ao mundo, hoje vai falar de uma criança artificial. Ele, cinéfilo, Sérgio Gonçalves. Puxa vida, agradeço aqui o convite. Para mim é uma honra, um imenso prazer participar aqui do Cinema Aventura. Então, assim, são vários prazeres ao mesmo tempo. O convite de participar aqui com vocês para falar de um filme que eu adoro e de um diretor também que está entre os maiores, na minha opinião. Aliás, de um diretor não, porque a gente vai falar de dois diretores para falar de inteligência artificial, né? Mas muito bacana participar aqui do Cinema Aventura, que é um podcast que eu admiro bastante, porque ele traz não só aqueles clássicos, né, consagrados, mas aqueles filmes que são paixão de tanta gente, né, que principalmente pessoas assim pessoal que viveu geração 80, né, então a gente encontra filmes como Conan, Rocky e Rambo. Quer dizer, cinema é paixão, cinema não precisa ser necessariamente aquele filme que é bom e consagrado, né? Quando ele desperta essa paixão, vale a pena a gente sentar e conversar e falar sobre esses filmes, né? É um prazer, te agradeço mais uma vez pelo convite, Damiani. Opa, eu só esqueci de falar que o Sérgio é um dos 4 fundadores lá do PFC, do Podcast Filmes Clássicos, né? E valeu as palavras aí, cara. Muito bacana essa integração, né, do pessoal dos podcasts, porque todo mundo está aqui pelo mesmo motivo, né? O amor ao cinema, aos filmes, a gente acabou se conhecendo, né? Então tem essas intersecções, um participa do podcast do outro, e é muito bacana isso. Como surgiu a amizade entre o Spielberg e o Kubrick, né? Começou num incêndio que teve no Iluminado, né? Um negócio assim, né? Até onde que eu já li, o Spielberg ele ficava tentando entrar, né? Assim, penetra mesmo nos estúdios, nas filmagens do Kubrick, e o Kubrick ele fechava as portas, não deixava ninguém entrar. Então, o que eu conheço da história é isso, que ele sempre tentava se infiltrar, né, e reza a lenda que ele realmente estava, né, nas filmagens do Iluminado, mas essa história específica do incêndio eu não sei dizer, não. As luzes ali, tem uma cena que é filmado do lado de dentro, só que as luzes entram na sala e os holofotes estavam muito quentes, e aquilo ali acabou tendo um incêndio no estúdio. E esse estúdio foi usado depois nos Caçadores da Arca Perdida, então tiveram que esperar para depois filmar a cena do Caçadores da Arca Perdida, que é no Poço das Almas lá. E aí foi ali que eles se conheceram, ali, a amizade começou ali, e desde aquela época o Kubrick já queria fazer a adaptação do livro do Brian Aldiss, né? Que ele leu em 69, já tinha conversado com o cara, e vai e vem essa conversa aí, essa amizade entre os dois, eles acabaram falando desse projeto aí, que é do Super Toy Last All Summer Long. Isso. Super brinquedos duram todo o verão, né? O verão inteiro. E é interessante, né? A gente sempre ouve falar desse conto, e eu até recentemente não tinha lido ainda. Você já leu esse conto ou não? Não consegui ler. Eu pensei que boa parte da história tivesse no conto. Na realidade é um conto super curto, ele deve ter o quê? Umas 10 páginas, e a história basicamente é do casal, que eles têm o David, que já é apresentado como um robô, ele tem o ursinho lá, o Ted, e, enfim, conta isso porque eles estão esperando a vez deles para poder engravidar.
E aí ele traz, embora seja curto, ele traz vários elementos da história. Então a gente está aí num futuro distópico, a humanidade vive uma escassez imensa de recursos, alagamento para todos os lugares, então realmente existe uma loteria que os casais eles recebem um sorteio lá do governo para autorizar que eles procriem, por assim dizer, que a mulher possa engravidar. Enquanto isso, o que eles tinham? Eles tinham um robô. O David era um menino de 5 anos, robô, né, um androide, um mecha, e tinha o ursinho. E a história simplesmente é isso. Até o momento, o conto termina com ele sendo sorteado, recebendo um telefonema. Mas apesar de tão curto, já tem alguns elementos que depois o Kubrick vai associar à história do Pinóquio, que é justamente o David questionando se ele é real ou não, se ele é real igual a mãe, que ele é diferente dos outros robôs. Então tem esse questionamento. Então é super curto, mas tem em essência a semente do que foi a inteligência artificial depois. E reza a lenda, né, que o Aldiss acabou abandonando ou sendo dispensado do projeto quando teve essa ideia do Kubrick de associar esses elementos ao Pinóquio, do Pinóquio, né? E aí ele não curtiu a ideia. Mas eu tenho certeza absoluta, e se vocês lerem o conto, vocês vão ter também, que essa ideia do Pinóquio vem do próprio conto, porque o David realmente questiona essa questão dele ser real ou não. Eu sou real, ele conversa com o Ted sobre isso, então a semente tá tudo lá, né? Mas e depois... Isso é uma coisa, esse repúdio, cara, é uma coisa que você vê muito em autor de ficção científica em relação a diferenciar ficção científica de fantasia, cara. Os caras são meio cabreiro com esse tipo de coisa. Mesmo o Herbert e tal, quando nós fazíamos umas associações meio com o fantástico, assim, o cara dava uma emperdigada, assim. Então talvez seja por isso que ele tenha dado uma no Pinóquio aqui não, tá ligado? E rolou um estresse. O livro que eu li, ele traz uma trilogia, porque logo na sequência ele escreveu outros 2 contos. Um é que fala Super Toys When Winter Comes, né? Então, os super brinquedos quando chega o inverno, e o final, Super Toys in Other Seasons, quer dizer, os super brinquedos em outras estações. E certeza que o Spielberg leu esses textos e aproveitou, tem aquela questão do desmanche dos mechas para eles se consertarem, tem tudo aquilo. Então, ele escreveu esses outros 2, e no prefácio desse livrinho curtinho que tem os 3, tem assim uma certa mágoa quando ele menciona o filme Inteligência Artificial, o Aldiss menciona, entendeu? É o mal do Alan Moore, né? Famoso mal Alan Moore, né? Pega a obra e fala, não... ele assim, sabe, ele falou assim, não era bem isso, você percebe assim, um prefácio magoado, porque obviamente o filme se tornou muito mais famoso do que o conto dele, né? Aí eu fico imaginando se o Asimov assiste o filme do Will Smith, mano, o que ia acontecer com o Asimov, tá ligado? Ia chorar sangue. Nossa, eu me decepcionei muito naquilo também. Ô Sérgio, eu acho que foi um pouco depois, viu? Eu acho que não foi na sequência os 2 outros contos, viu? Acho que demorou muito tempo para ele escrever depois. Onde eu li diz que foi logo na sequência, que parece que eles foram também, coisa assim, do mesmo ano ele acabou escrevendo, mas de repente... eu acho que os 2 últimos foram do mesmo ano, só que foi um tempo depois do original. Eu acho que foi isso aí. É possível, mas seguramente, pelo que você lê, foi antes do Spielberg fazer o filme. Sim. Né? Que quem gosta do Kubrick sentiu um pouco de mágoa do tipo, cara, o Spielberg deu uma melada nisso aí, tá ligado? Mas quando você sai pesquisando, etc, você vê que é um projeto que ele meio que deu pro Spielberg assim, o Spielberg quase não modificou muita coisa, cara. Mesmo o final, que a gente vai comentar mais pra frente, etc. Eu acho que, e outra, dos filmes do Spielberg, revendo agora recentemente, me surpreendeu, assim, a sobriedade e mesmo o tom açucarado normal do Spielberg, assim, pra esse tipo de coisa, não é tão açucarado assim, cara. Pelo contrário, ele é bem deprimente e aquele futuro estéreo característico do Spielberg mesmo, você vê isso muito no Minority Report e tal, que até tem umas partes mais sombrias, mas é aquele futuro limpo, né? Muito, muito límpido, assim. No AI você vê em certas partes só também. É um futuro bem... Tem partes assim que você sente até meio que um esquema meio cyberpunk, assim, principalmente em algumas partes do futuro ali que ele tá mostrando.
Mas não vou querer me adiantar muito, né? Vamos falar do começo do filme. Só falando, se quem quiser saber mais sobre os contos aí, o Formiga Elétrica fez um videozinho, o Daniel e o Rafael falando, então eu vou colocar na descrição aí, o Legal. link aí pra galera aí. Então, a gente, voltando aí, né? Que o Kubrick tava proletando tanto fazer, né? Porque não existia tecnologia suficiente, né, para fazer o que ele tava pensando na época. Ele falou, quero um robô, né? Quero um menino robô para mim. Aí ele viu os efeitos do Jurassic Park. Vou fazer um parênteses aqui. Ô, Sérgio, o parênteses é o seguinte, às vezes a gente não coloca, mas coloca. Ultimamente sim, colocando sempre o parênteses. Pra mim, até hoje, a cena da chuva com o Tiranossauro Rex é a melhor cena de ficção de efeitos especiais que eu já vi, cara. Não, cara, aquilo é impressionante. Até hoje. Eu costumo dizer, quando alguém fala, Parque dos Dinossauros, eu falei, olha, as pessoas gostam de detonar o Spielberg, né? Falar que é cinema comercial. Falar, pô, ali naquela cena você tem pelo menos 6 meses de uma faculdade de cinema ali. Porque, assim, é impecável. É impecável aquela cena. Acho que só pra gente fechar, porque a gente falou do conto, né? Mas logo depois, então, que o Brian Aldiss foi dispensado, ele chamou um escritor, né, de ficção, o Ian Watson, para escrever também uma história pro cinema. E, além disso, chamou o ilustrador, né, um artista conceitual chamado Chris Baker, que foi um cara fundamental para a criação do visual do que a gente viu. E ele já tinha, na realidade, um primeiro tratamento aí do roteiro, muitos storyboards, muitas ilustrações, e aí teve essa história do contato com Spielberg. A história foi o seguinte, né, que o papo começou ainda na metade dos anos 80, que ele já tinha ligado para o Spielberg e falou, eu tenho um projeto, eu queria que você dirigisse. O Spielberg ficou surpreso, porque eles já se conheciam, tinham uns 18 anos já que eles se conheciam há muito tempo. Só que nunca o Kubrick tinha chamado ele para fazer nada, né? O Kubrick era absolutamente um cara super egocêntrico, autoritário, e de repente chega para um cara mais jovem e tudo, e fala assim, eu queria que você dirigisse. Seguramente ele devia estar impressionado com o que ele tinha feito em ET, né, no tratamento, na direção de crianças. E aí, como esse filme envolvia crianças, embora ele não quisesse usar uma criança de verdade, ele falou, esse filme é para o Spielberg dirigir. E aí, naquela obsessão do Kubrick, com segredos e tudo, ele fez o Spielberg instalar uma máquina de fax e ele trocava mensagem por fax de madrugada para que a mulher do Spielberg não visse. Linha direta, né, Sérgio? Era uma linha direta por fax. Então ele mandava ilustrações, storyboards, mandava trechos do roteiro, mas tudo de madrugada para só o Spielberg ter acesso àquilo e fazer algumas ligações também, e ao que consta, ligações a cobrar para o Spielberg. O dinheiro do Spielberg, né, que ele que use, né? Você é doido. E aí ficou isso, não, acho que você que devia, então você produz e eu dirijo, não, eu produzo, você dirige, se você não quer dirigir, tá bom, eu dirijo, mas eu queria que fosse você e tudo. E eles ficaram nessas negociações de conversando muito sobre essa história, até que o Kubrick morreu. 99, né? 99, me lembro direitinho, 7 de março de 99, aniversário do meu pai. Abri a internet, aqueles momentos que a gente não esquece, né? Pra falar a notícia, que ele tinha morrido. E aí esse projeto acabou esfriando até que a viúva do Kubrick chegou pro Spielberg um dia e falou, olha, se você não dirigir esse filme, ele nunca vai ser feito. E aí o Spielberg se animou e falou, bom, até tá na hora, né? Homenagear o Kubrick, né? Ele falou, então vamos em frente. E aí começou esse processo, ele já tinha muito material. E aí resolveu escrever o roteiro ele mesmo, né? Então, partindo de todo aquele material que ele tinha, ele pensou em chamar alguém para escrever, mas ele queria manter, na medida do possível, a fidelidade às ideias do Kubrick. Ele achava que introduzir um outro roteirista poderia acabar deturpando isso. Ele não assinava um roteiro desde Poltergeist, né? Como assinando o roteiro do roteirista, filme. Né? Como roteirista. E esse ele acabou assinando o roteiro. Por isso que eu acho que gerou esse desconforto entre os críticos, porque o pessoal falou, porra, você tem um diretor hiper dark igual o Kubrick,
Aí eles viram o filme e falaram, não é possível que o Kubrick ia fazer um negócio desse, entendeu? O Spielberg deve ter zoado o filme, pra deixar... O que é bom é do Kubrick, o que é ruim é do Spielberg. Exato. É muito, pega muito bem, né, pra cinéfilos e críticos. É muita pretensão, é isso que eu ia falar, Criticar um cara como o Kubrick, que tem uma filmografia, assim, impecável, já tinha morrido, inclusive, então, poxa, vamos falar bem do Kubrick, e o que é popular, Exato. o que é sentimental. Exato. Isso é Spielberg. Mas você falou, né, Leandro? Eu nunca tive essa impressão de que o filme tinha ficado meloso demais. Pelo contrário, o filme, assim, desde a primeira vez que eu vi, é um filme amargo. Você sai do cinema assim, mas angustiado, então, né? É o que eu tinha. A gente até estava conversando antes. É uma visão que eu tinha antes de reassistir novamente. Porque eu tinha visto esse filme há 10 anos atrás. Aliás, há muito tempo atrás, na verdade. Eu assisti quando lançou, 2001, né? Que eu tinha 12 anos de idade. Então, uma criança de 12 anos de idade pega só a ponta do iceberg, né? Do que é o filme. Já falo que eu odiava aquela criança, né? O irmão dele. Bastardinho desgraçado, que nunca deveria ter saído do coma. Mas... Na época eu pensava isso, né? Mas eu assisti algumas outras vezes, passava constantemente na TV a cabo, quem tinha HBO na época, assim, cara, passava toda semana quase, tipo, nos anos 2000, isso aí. Assisti mais algumas vezes, mas fiquei um bom tempo sem ver, cara, no mínimo uns 10 anos. E revendo agora, cara, ele é deprimente do começo ao fim e ele é dark do começo ao fim. Então, realmente, eu não sei eu acho que, vendo as críticas, tanto que eu recentemente, sabendo que a gente ia fazer o podcast, eu fui procurar um pouco das críticas, né? E tiveram alguns críticos que se retrataram pedindo desculpa pro Spielberg. Eu vi isso aí. Você viu esse vídeo? Que é um cara da BBC, inclusive, que ele fala, eu pedi desculpas pro Spielberg, porque eu, na época, fui um dos caras que julgou e ostracizou o filme antes mesmo de realmente dar o valor. E ele fala, hoje em dia eu vejo aí como uma das obras-primas do Spielberg e um dos filmes mais pesados dele, assim, cara, porque algumas coisas, e a gente vai comentar disso falando do filme, cara, são bem pesadas, mas pesadas assim no nível que você estranha que é do Spielberg o negócio, e realmente. E, inclusive as cenas mais pesadas, né, Leandro? Que Sim. as pessoas sempre achavam aquele começo, a família, o ursinho, isso era o Spielberg. Não, é nada, é a pior parte, era o contrário. Cara. Essa parte inicial era muito Kubrick. A parte ali da Flash Fair lá, da feira de peles. Tudo Spielberg. Aquilo é Spielberg, né? Fazer uma ficha técnica aí, rapidinho. Fotografia Jano Kaminski, os grandes parceiros do Spielberg, né? Janos Kaminski, o Michael Kahn na montagem, John Williams. Boa trilha, hein? Boa trilha. Dessa vez eu ouvi direito. Pouco lembrada, mas é uma trilha linda. Maravilhosa. Aí o elenco, nosso glorioso Haley Joel Osment. Que atuação, hein, cara? Nossa, cara, uma das melhores dele. Eu acho que é a melhor dele, né? Ele é muito mais lembrado pelo Sexto Sentido, mas o que ele faz nesse filme... é sensacional. A modificação dele do começo, né? De ser um robô até a hora que ele se sente realmente humano. Incrível um moleque de 12 anos fazer um negócio desse. Sim, Aquela hora que ele vira humano, né? Sim. Sentimento humano, né? Humano. Impressionante aquela cena, cara. E é incrível, e como assim, ele tão pequeno, uma criança tinha noção das coisas, né? Diz que a ideia de não piscar foi dele, de não piscar. Ele falou, poxa, o Spielberg adorou isso, e ele fez aquilo, ele conta, né? Você vê nos extras aí do filme, ele fala que foi realmente difícil fazer aquilo, mas ele faz de uma forma impecável. Natural, né? É muito natural, até quando ele tem que ser artificial, naquela cena bizarra que ele dá aquela risada e assusta todo mundo, como ele faz bem aquilo, ele vai modificando. A cena em que ele é abandonado e chora, nossa, cara. Meu Deus do céu, aquilo arrepia até hoje quando eu vejo. Ele virando pra fada depois e falando, make me a real boy. Meu Deus do céu, o que tem de emoção naquela cena é um negócio incrível, incrível. E ele foi a primeira e única opção do Spielberg pra esse papel, filme, né? Ele não cogitou ninguém no lugar. Não tinha como, né? O cara era muito... Lá nos anos 90 era pra ser o... Como é que era o nome dele? O Mazzello lá? Joseph Mazzello.
Era pra ter sido ele lá no Ainda começo. bem que não teve. Ainda bem, é. Inclusive a da Mônica. A Mônica era pra ter sido Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, tinham sido cotadas também pra ser. Depois mas a Frances Connor não Pode fez falar. depois, né? Não fez quase nada, né? Sei que a Frances O'Connor, né? Ela não fez muita coisa, né? Não fez muita coisa depois. Os dois, né? Os dois. Uhum. Aliás, o Spielberg tem muito disso, né? Ele trabalha com um pessoal assim, bem, né? Às vezes. Aí o cara some, né? O Jude Law, né? Que tava na época bombando, né? Bombando. Bombando e excelente ator também, né? Não, é o personagem fantástico também. Muito, muito bom. Também eu lembro que fazia muito tempo que eu não via filme com o William Hurt. Uhum. Tava lá, né? Não, e, cara, eu gosto muito do William Hurt. E ele tem um papel importante pro filme, né? Mas ele aparece pouco. Mas as partes que ele aparece, assim, pontualmente, né? Como aquela figura paterna mesmo, mas é um paternalismo meio de Deus, assim. É uma coisa bem sombria também. A conversa final, que a gente vai falar mais tarde, cara, é bem intenso, assim. E essa parte do roteiro, né, de ser do robô ser inspirado na realidade do filho que morreu, eles se inspiraram também no Astro Boy, né, do lendário Cartoon Ball. Você que entende de mangás e quadrinhos, né, Leandro? O Osamu Tezuka, né? O mestre Osamu Tezuka, exatamente. Mestre Tezuka, né, que foi, assim, um mestre do Miyazaki. Então, quem é o cara, né, pô? Então, né? Então, assim, teve bastante inspiração também, né, no Astro Boy. E é bem sombrio também a história do Astro Boy, cara. O pessoal vê ele bonitinho lá, mas o Tezuka, ele era... Ele só pesado as primeiras ali, né? Ele só era... As coisas do Tezuka são bonitinhas pra quem só vê a arte estética. Exato. As histórias dele... Não, cara, tem os caras... isso que é engraçado, né? Porque tem muita gente famosa nesse filme que é acreditada. Tipo, o Ben Kingsley aparece também. Pois é. Eu nem lembrava que o Ben Kingsley tava lá, perdido. E as vozes, né, cara? Tem o Chris Rock. O Chris Rock, tem o Robbie Williams, tem a Mary Streep. E tipo, você fala, mano, cadê eles lá dentro, tá ligado? E parece que o Robbie Williams ele já tinha gravado antes do Spielberg dirigir o filme. A sessão de gravação dele foi dirigida pelo Kubrick. Do Dr. No, né? O Ben Kingsley no final, né? Aquele robô lá, o especialista que conversa com o Dave, né? Exatamente, que é voz também. E aí, Meryl Streep é a fada. É a fada, E o Brendan Gleeson fazendo o cara lá que cara, é isso que eu ia falar. O Brendan Gleeson é um caso à parte, né, cara? Que eu gosto de chamar ele de o famoso desgraçado em qualquer filme, né? Ele sempre faz o papel do desgraçado. E como é tensa, né? Essas cenas. Nossa senhora, do mercado de pele. Do mercado de peles, meu Deus do céu. Toda vez, eu já assisti esse filme algumas vezes, mas toda vez que eu assisto é um sofrimento aquela parte. É muito tenso. Eu acho que só pra gente construir aí a linha, né? Como a gente tava falando do começo do filme aí, eu acho que é legal a primeira cena que começa com a reuniãozinha lá na Cybertronics, né? Que o questionamento principal do filme já é exposto ali, né? Tipo, como um ser humano é capaz de amar um robô de verdade? E quais são as implicações não só de responsabilidade, mas responsabilidade ética sobre esse robô que vai amar esse humano conscientemente, entendeu? Qual é o seu papel, né? Depois que você ativa esse robô. Então é muito... É uma responsabilidade, né? Exatamente. Então ele já joga esse questionamento ético. E eu acho legal que o William Hurt ele já dá uma quebrada nessa hora, né? E você vê o ego ali dele também, né? Que ele fala, Deus criou Adão para amar... Deus criou o Adão para amar ele, né? E só que, né? Isso, os humanos amam ou não a Deus ali, né? Que seria a figura dele, sim ou não, né? E quem garante que Deus ama de volta, né? E aí que tá o questionamento. É tipo, meio que ele se põe num papel de criador mesmo. Ele quer que se... Sabe? Beleza. Eu tô criando um ser quase senciente ali, que ama tal, mas se eu vou amar ele de volta, aí é outra história completamente diferente, né?
Porque a gente até imagina, né, o que vai acontecer, né, que ela vai ativar, apesar daquela resistência inicial ali, de um robô assumindo o lugar do filho em coma, a gente sabe que ela vai acabar ativando os sentimentos do robô e que isso não pode ser desfeito, né, ele vai precisar ser destruído. Então é meio assim, é uma tragédia anunciada, você não quer que aquilo aconteça, mas você já imagina que aquilo vai acontecer. Aí ele chega lá com o presente, não me matem, não me matem. Frase clássica de todo marido, não me matem. Que vem com a criança. Que já sabe que vai fazer merda, né? Então... Exatamente. E aí é o que o Sérgio falou, uma tragédia ele é bizarro, né? Porque ele tenta, né, antes de ativar, ele é bizarro demais, né? Ele fica aparecendo, né? O ele David, né? Sim. Porque ele é uma máquina. Aí falando do pensamento do nerd programador, imagina um super bot, um script, que a única função desse script é ser curioso, é curiosidade. Então esse é o único papel de criança que ele tá assumindo ali. Porque ele ainda não tem personalidade, ele não tem objetivo, e ele não tem... Porque o principal objetivo do David, na criação do doutor, do William Hurt, é criar um ser que ame. Enquanto ele não tem objetivo, ele é só uma máquina de execução e de curiosidade, que é o sentimento inerente da juventude ali. Então ele fica seguindo, ele vê como faz café, aí ele fica em choque olhando a mulher tomando café, aí ele aprende a brincar de esconde-esconde, mas não sabe quando executar essa brincadeira de esconde-esconde, que a mina tá no banheiro, ele vai lá e achei. Que isso é uma homenagem ao Kubrick, né? Porque todos os filmes do Kubrick tem a cena do banheiro. Tem que ter um banheiro. Então, para quem é da área de informática, isso não é muito... Pra gente, se você for pensar numa concepção de machine learning nesse nível, cara, ele é um executor ali, ele vai executar o pacote básico. Aí depois da ativação, por isso que o cara... Ele reitera no documento lá, não ativa se não tiver certeza. O marido fala, não ativa. Porque depois que você ativar, já era. E a gente vê a resposta disso, né? Porque aí o único objetivo daquele ser é amar a mãe dele. E acabou, cara. É muito uma relação nossa da juventude também, né? Da juventude da criança, né? Que até uma certa idade, só mãe que existe, né? O pai ali fica em segundo plano, né? E ele dá muito azar, né? Porque na realidade, assim, ele não tentou ser violento em nenhum momento, não aconteceu, né? O acidente da piscina não foi uma coisa proposital. Então, cara, eu falei, uma coisa que eu ia até comentar, que eu falei, cara, como eu odiava aquela criança, que é o irmão dele, quando eu assisti pelas primeiras vezes, né? Eu sendo adolescente e agora eu entendo que realmente os pais foram os culpados ali, porque eles não souberam fazer com que os dois interagissem de uma forma, sabe, faltou barreiras ali, entendeu? E realmente ele foi jogado completamente de escanteio depois que o filho voltou. Então ele virou realmente essa só um cena que ele objeto. volta é curioso, eu acho interessante do jeito que foi filmado, porque aparece lá o David lá, né? O menininho ali, né? Uhum. E quando entra o Martin, tipo, é como se fosse uma criatura, assim, estranha, assim, o cara chega numa cadeira com um negócio, sabe? É estranho. Aquilo é muito Kubrick. Uhum. Aquilo é muito Kubrick, o jeito que... Mas é interessante porque apesar do ciúme, né, que o David deveria sentir em relação ao Martin, a gente percebe que o que ele quer é se igualar ao Martin, para merecer o mesmo tipo de amor. Então aquela cena lá que ele come espinafre, que ele acaba comendo e destruindo, destrói os mecanismos por dentro lá, ele quer simplesmente fazer o que o outro tá fazendo, mas ele não tem nenhuma atitude deliberada contra o Martin. Não. Isso acontece, né? Pelo contrário, ele quer ser um menino de verdade para se igualar ele só quer ser amado no mesmo nível que a outra criança. É simples assim. Então você não vê sentimento ruim. Na verdade, quem tem os ciúmes, quem trata ele como objeto, quem vai querer prejudicar ele de toda forma possível é a outra criança que se sente ameaçada ali por aquele ser, né, que estava substituindo ele enquanto ele não estava ali, né?
Que por um lado, assim, você pode entender isso na cabeça de uma criança, né? Sim, você imagina, não, a criança total, tava em coma, voltou, e de repente tem um outro Tem menino outra ali, criança, né, exato. chamando a mãe dele de mãe, brincando com os É. brinquedos dele. O Ted acabou sendo um brinquedo do David. Exato. Então, assim, dá pra entender também o Pô, lado tanto que a primeira coisa que ele faz, né, Sérgio? Vamos colocar o Ted aqui no meio e ver pra quem ele vai, né? E o Ted É. fica, né, entre Aí ele parafuso, vai, mamãe. sai pra mamãe. correndo pra... eles estão abusando de você, né, Ted? Ela até fala, né? E por falar no Ted, hein? Então, cara, ele é dublado pelo, se eu não me engano, Michael Angel? Não, Jack Angel é o nome Jack do Andrews. cara. Era um dublador profissional, né? Dublava Transformers pra caramba, coisa pra Disney. E a voz dele, né? Aquele sentimento de plenitude, assim, você vê que parece um robô velho, né? Parece um... Ele tem bem tipo de robô velho. robô velho, assim, você fala, esse robô viveu algumas Nossa. coisas, né? O cara tá de saco cheio já. Ele tem aquela função, né? Não é por um acaso que é uma Uhum. voz assim, né? De passar realmente experiência, sabedoria. Ele ali é a imagem, é a figura do grilo falante, né? Total, completamente. Fala, né? Ele que mantém de alguma forma o David seguro ali, né? Vai instruindo ele, etc. É bem isso mesmo. Porque ele não é só um figurante ali, ele é um personagem importantíssimo. Sim, importantíssimo. Né? Ele participou de todos os dias, todos os 67 dias de filmagem, ele estava, né, no set, né? O Jack Angel estava lá também, porque ele precisava estar junto, até para fazer a voz, porque os animadores ali, os manipuladores do urso, eles precisavam ter também a voz. Inclusive, a gente não tem muito essa noção quando a gente assiste, né? Mas foi um mecanismo extremamente complexo e deu mais trabalho do que fazer os dinossauros no Jurassic Park. Porque, na verdade, assim, ele era um animatronic, né? Então, ele não é, existem algumas cenas que existe animação, computação gráfica. Quando ele corre só. Mais distante, mas em geral, quando a gente tá vendo, ele tá sendo manipulado por cabos, que depois lá a Industrial Magic and Light tira esses cabos todos, mas ele tinha 6 manipuladores, tinha 6 cabeças com expressões diferentes, então aquilo deu um trabalho, mas um trabalho do cão, né? Pra articular o rosto, pra mexer as partes ao mesmo tempo. É um trabalhão, cara. E eu amava, nossa, meu sonho era ser animatrônico, cara, fazer mecanismo, nossa. Quando eu via isso... Eu acho muito bacana quando a gente vê, assim, na tela, algum elemento que foi realmente fotografado. Porque hoje, né, eu não sei o que vocês pensam disso, mas excesso de CGI me tira do filme. Né? Ah, sim. Esse novo da Marvel, por exemplo, Shang-Chi, eu assisti assim, foi na hora de acabar, porque pra mim eu tava vendo um videogame. É um videogame, é uma tela verde o tempo todo ali, os caras... Desde o início, né? É feio. Pô, custa o cara entrar numa floresta? Não, tem que ser um negócio... Nesse filme, especificamente, a gente tem uma combinação de várias técnicas, né? A gente falou dos animatronics, mas você tem miniatura, você tem maquete, você tem coisa que é só maquiagem, tem a questão da animação, né? O Dr. No ali é uma animação pura, a própria fada, né, do futuro, quando fala com o David, né? E além de cenários reais. Pô, os caras usaram lá no final toneladas e toneladas de gelo. Quando hoje os caras levariam toneladas de gelo para deixar o ambiente mais real para filmar? A gelo ia ser feito tudo no computador. Então isso me agrada muito quando eu vejo um filme, um filme que tem já mais de 20 anos, mas já dava para ter feito aquilo por CGI. Eles aproveitaram e usaram. E tá bom até hoje, cara. Acho que só alguns efeitos do Ted, assim, que estão meio velhos, assim, quando ele corre, mas é pouquíssima coisa, assim. Cara, os filmes do Spielberg envelhecem muito bem, assim, na grande maioria deles. E mesmo a questão dos robôs, né, os mechas, que você tem várias técnicas diferentes ali, você tem animatrônicos. Muito mecatrônico. Você tem alguns que são realmente pessoas com efeitos especiais, inclusive pessoas com deficiência, amputados, né, pessoas que quando você vê um cara sem braço ali, buscando um braço ali no lixão, é um cara sem braço mesmo, né? Aliás, vamos falar dessa parte aí, que parece um filme do Romero, essa parte, né? Meu Deus, até a fotografia, cara. Parece um monte de zumbi chegando assim, o moleque abandonado ali, você fala, meu Deus, cara. É assustador, né? É assustador, cara. São vários filmes em um, né? Nessa cena é legal que como o Spielberg brinca com a própria marca dele, né? Que é a Lua. Né? A Lua, exatamente, Transforma em um negócio assustador, isso que eu ia falar. Pô, cara, tem uma cena
só voltando um pouquinho, tem uma cena, não sei se perceberam, que ele faz o mesmo contraplano daquela hora que no 2001 que os caras estão conversando dentro da nave lá, tá, tipo, na frente do outro, assim, e o Ted tá vendo. O Ted seria tipo o HAL 2000, vendo os caras conversarem. Sim, ele sim. tentando entender o que eles estavam falando. Sim, é verdade. Então, tem várias coisinhas correlações, né? Tá? Aliás, cena assustadora, antes que a gente pule para as próximas cenas, a cena em que ele vira um speaker de Bluetooth, que ele atende o telefone, é assustadora aquela cena. É verdade. Eu fui assistir de novo e falei, meu, que coisa desconfortável, cara. Eu não lembrava disso. É, uma Ele cena fala muito com a voz desconfortável. Mônica. Retinho assim, Caramba. virou um speaker Bluetooth ali, eu falei, Jesus. É isso que a gente fala, né? São pequenos detalhes, a atuação do menino naquela hora, falando como se ele fosse o Henry ali, é maravilhoso aquilo, né? Aí essa completa a primeira parte do filme, a segunda, que assim, eu gosto muito do mercado das peles, mas eu acho que a parte da Rouge City lá, eu acho que dá uma leve caída, não sei, porque eu não gosto muito daquela cena lá. Então, eu acho que ela é bem artificial, né? Ela visualmente, assim, ela é bem artificial. Eu acho que ele tem todo um clima meio Blade Runner ali, né? Pra aquela cidade, assim, eu acho legal. Bem Blade Runner, né? Bem Blade Runner, eu acho legal aquela cena do túnel. O túnel eu acho bem legal, eles entrando no túnel, é uma boca. O túnel tava aí nos desenhos iniciais lá do Chris Baker, tava aquela boca, aquilo é fenomenal. Como que fala? O do Incal, esqueci o nome dele, pô. Tava na ponta da língua. O Incal, cara. O artista do Incal. Não, o artista. O Moebius. É bem Moebius aquela cena, assim. Eu acho bem legal isso daí. E foi a cena onde eles acabaram colocando, né, a obra do Strauss, O Cavaleiro da Rosa, que foi uma solicitação do Kubrick, que sempre gostava de temas clássicos. O próprio John Williams fala, olha, eu fiquei com aquilo, eu não sabia bem onde colocar, acho que não cabia muito essa obra. Era um desejo do Kubrick, ele joga lá escrito, coloca aí e ficou bonito. Ele combina, na verdade, né? Tem uma trilha do John Williams tocando junto e ele associa essa do Cavaleiro da Rosa. Ficou bom, ficou bonito. Até do Além Túmulo o cara tem as exigências dele ali, né? Mandou. Inclusive, ele dizia, ele era tão obsessivo, né? Ele achava que não dava para fazer esse filme com uma criança de verdade, porque essa criança ia envelhecer ao longo das filmagens. E realmente sim, se tivesse sido Kubrick, ele ia demorar 3 anos para filmar. Com certeza. Não ia dar, entendeu? Não iam ser 2 meses, como foi. Demorar 3 anos, aí ia voltar porque ele não gostou da metade das coisas. O Haley e o Joe Osment ia até com aquele bigodinho de adolescente já. Cada cena ia ter 45 tomadas, né? Embora fossem iguais, e é aquela coisa, né, do Kubrick. mas enfim, então você falou, Damiani, que você não curte muito a Rouge City. Não, eu não sei, cara, dá uma queda ali. Olha que curioso, é justamente onde a gente tem mais computação gráfica, né? E pela primeira vez, isso é coisa da ILM, né, Industrial Magic and Light, do George Lucas, foi a primeira vez que eles conseguiram colocar na tela uma preview do que eles estavam vendo. O sistema de realidade aumentada que a gente hoje faz no celular, eles colocaram umas barras com os códigos de barra no teto. Então, quando eles jogavam a lente da câmera para aquele fundo azul, a câmera já mostrava onde iam estar os prédios, as construções, até para questão de blocagem, de posicionamento, de atores, movimentação e tudo isso. Isso foi uma coisa bem bacana que eles fizeram. Mas bem feito, sim. Tem muita computação gráfica. Tem bastante mesmo. Você vê no making off a parte dos cenários, fala, nossa, mas é muito menor do que aquilo que a gente vê. Então, realmente, é o lugar onde a computação gráfica está mais presente, né? Mó legal, cara. O Jude Law nesse filme, ele tá soltíssimo também, né, cara? É muito bom esse filme. Nossa, tá solto. Cara, é muito bem. E ele não tem a noção, né? A gente percebe que como ele atua como um robô programado. Porque pra ele não tá ali com uma criança. Não, o Mecha é uma criança. Ele não tá nem aí das coisas que ele fala, né, da função dele aí como um gigolô. Ele não tá nem aí. Não, Ele fala,
quando a fada azul te transformar numa criança de verdade, eu posso transformar ela numa mulher de verdade, dançando, tá ligado? e o David sem entender nada, tá ligado? Mas realmente essa parte aí, a parte do Dr. No é um negócio que, sei lá... Dá uma embarriga. O Google, o que eu gosto de chamar de Google físico, né? Isso é uma coisa que... Se fosse um filme de terror, essa parte eles teriam ido na biblioteca. Na biblioteca, exatamente. Mas é uma coisa que parece, embora, né, seja num futuro, o filme passa em 2142, ao que parece, pelo que eu já li. Eu acho que é isso. O acesso à informação é algo que já é tão, e já era, né, no início dos anos 2000, uma coisa tão mais acessível. Você está falando em 2142, num lugar físico. Ele tem que dar o dinheiro para fazer uma pergunta, né? Então é um negócio muito retrô, muito arcaico, assim, né? Muito retrô, cara. É muito. Talvez tenha envelhecido essa parte. Não, essa parte envelheceu, porque eu fiquei, mano, ninguém tem Google, os caras têm... Inteligência artificial, o cara ele mesmo ia acessar. Exato, ele ia ter acesso a todo tipo de informação, cara, mas aí não anda o filme, né? Não tem pois é. O Sérgio falou, já tinha internet, pô. Já. E o Dr. No, ele parece aqueles bonequinhos, sei lá, de jogos de videogame dos anos 80. 80, né? Bem antigo, tudo é muito antigo. Como assistir Laranja Mecânica, né? No futuro com cara de anos 70, 70, bem com kit, bem fusquinha, né? Perseguição de fusquinha, tá ligado? Acho que a gente falou isso aí qual, Leandro? No mundo de 2020, eu acho que 2000, Travou bem na hora que você falou. Filme de ficção dos anos 70 tem cara de quê, Damiani? Que se passa nos anos 70. Pois é. O futuro é esse cara. Exatamente. Um detalhe que a gente não comentou pros fãs de metal aí, né? A banda de metal que é o Ministry, cara. Inclusive fizeram a música, né? Tocaram What About Us, né? E o Kubrick gostava do Ministry. Que era o Kubrick que gostava, exatamente. Cara, é muito engraçado, né? É igual pensar que o Saruman tinha banda de metal, né? Então, tipo, é muito legal isso, né? Os veião só metaleiro ali. Pô, falar dos efeitos especiais, né? Do cara chamado Stan Winston, que tinha trabalhado já é um gênio, Terminador do Futuro, ganhou o Oscar por Aliens, o Resgate. Predador. Terminador 2, que fez muito sucesso, né? Quem que se esquece daquele robô de metal líquido, né? Lembram disso? Você tinha comentado que o Chris Baker tinha feito os desenhos, mas antes o Chris Cunningham se envolveu no projeto, só que os projetos dele não deu certo. Os desenhos que ele fez foi parar num clipe da Bjork. Não sabia disso. Always Full of Love. Isso que eu ia falar, Always Full of Love, né? Que tem muita cara de Ghost in the Shell também, né? Tem. Você dá uma copiadinha lá no Ghost de leve. A fotografia desse filme como um todo é maravilhoso. As cenas submersas, né? Mostrando aí o parque Coney Island submersa, que na realidade aquilo foi filmado no seco. É impressionante você parece que... Porque parece que realmente tá debaixo d'água, mas não, foi fumaça, iluminação e aquilo não tem água ali. Não tem água nenhuma. Lógico, existem aquelas algas ali flutuando que depois isso foi efeito de CGI que eles colocaram. Mas você compra que aquilo sincero, tá debaixo d'água. Que eu não entendo aquilo lá, tá? Eu não entendo como aquela... assim, se diz? Tipo, ele tá caindo, aí tá levando... o dos peixes, isso aí. Então, isso daí eu chamo de peixe ex machina. Essa parte eu chamo de peixe ex machina porque não faz... Você tem que ter um pouco de fairy tale ali. É um ponto de fadas. Mas o Pinóquio tem uma cena muito parecida. Da baleia, tem dos peixes. Exatamente. Acho que isso é uma referência explícita ao Pinóquio mesmo, né? É mesmo uma fantasia ali, é um fairy tale, tipo, os peixes nunca iam levar ele até a porra da fada, né, mas você tem que relevar ali, né. Mas eu dá vou pra passar um pano pra essa. Mas dá pra entender isso que o Damiani faz. Pô, o cara, na verdade, ele caiu na água e de repente ele vai ser levado direitinho até o lugar onde tá. Não, peixe ex machina aí. Mas, cara, calma aí, que agora a gente já pulou essa parte. Essa parte é foda, quando o David encontra o outro David. Nossa. Essa cena é assustadora, cara, que aí ele... sim. Você vê que ele realmente tá num outro... Ele realmente ele sente alguma coisa ali, porque ele destrói o outro David. Ele sente que não é o único, né? Nossa, ele destrói de um jeito... você vê ódio no robô ali, cara. Ele oblitera a cabeça do outro David.
Tanto que o Joey sai fora, assim, né? Ele, tipo, meio que vai saindo de fininho, assim. Fala Ele fala, não vou me intrometer, que isso aqui tá... Chupega. Aí tem a conversa fatídica entre o criador e a criação, né? E por um momento você acredita que realmente o cara tá... Nossa, olha, sentimentos do meu filho, não sei o que, aquela coisa, né? Que o cara é bom, né? Mas não tá. Nada, né? não, ele fala, é isso que eu acho legal. Ele é um grande desgraçado, né? Mas ele se põe num papel de criador mesmo. Ele se vê como um deus ali. Ele fala, o David fala, né? Ah, eu sou único. Ele fala, não, meu filho era único. Você é o primeiro de vários. Isso é pesado, cara. Você fala, tipo, caralho, o cara não tem um pingo de sentimento mesmo, foda-se. E ele tá absolutamente orgulhoso. Exato. Né? O sofrimento do David mostra que a criação dele deu certo. Exato. Ele não se... tá ali, tá sofrendo, né? Tá ele sofrendo. Ele não se importa. Tanto que ele fala... Esse é o interesse dele. A gente acompanhou você, teve até um momento que a gente perdeu você, mas você, movido por um motivo que nunca a gente programou, você veio até nós e entendeu? E, nossa, ele tá, né? Ó, criei, ó o que eu criei aqui. Já tinha várias caixinhas lá, né? Darlene... Espera nessa salinha aqui, ó. Espera nessa sala aqui, cheio de David e cheio de Darlene, né? Que é a versão feminina, né? Tinha a versão feminina. E aquilo é assustador também, a hora que você vê aquele monte de David pendurado ali depois na caixa, a hora que ele olha, aí ele tem a noção real, né? De que ele só é um a mais, né? E ele tenta um suicídio. Não, isso que eu ia falar, cara. Mano, essa cena é pesada, eu não lembrava disso. Eu lembrava que ele ia pra debaixo d'água e tal, mas eu não lembrava como. Mano, o moleque tá tipo lá, tipo, olhando o vazio e se joga, mano. Você fala, caralho, velho. Pois é perda total da esperança naquela hora, né? Exatamente. Cara, é pesado demais. Virou filme do Rossellini ali. Se fosse o Rossellini, tinha acabado. Na hora que ele cai, assim, aparece o Joey vendo ele caindo e a teta preta, assim, ó. Pum! Fim. Um mar. Mas é interessante você falar isso, porque eu vou comentar agora, né, a gente tá nessa parte aí em Manhattan, no suicídio dele. Qual foi a minha sensação quando eu assisti esse filme no cinema a primeira vez? A cena, que eu acho uma cena lindíssima, que é quando ele já tá lá naquele anfibocóptero lá embaixo, ele encontra a Fada Azul e fica repetindo pra ela, né? Make me a real boy, né? Me transforme num menino de verdade. Ele fica repetindo aquilo em looping. Quando eu tava assistindo o filme a primeira vez, eu torci pro filme terminar ali. Eu achava que o filme tinha que ter terminado naquela cena. E me incomodou um pouco depois daquele epílogo, que é o terceiro ato do filme. Sim. Que depois que depois a gente vem a saber que isso tem uma importância para a história, a gente entende melhor aquilo, mas eu lembro, sabe quando você tá vendo um filme e fala, poxa, essa parte já não precisava, já tinha que ter acabado esse filme. Mas mas é que aí é o nosso espírito de, eu amo tanto Kubrick, eu quero ver essa criança sofrer pela eternidade, pra transformar esse filme numa obra de arte sombria, tá ligado? Porque a gente já sabia que naquele momento não tinha solução pro problema, não tinha salvação. Exato, eu acho que quando ele já chega lá, a gente vai falar, pensa assim, mas pra onde que vai isso aí, né? Exato. Ele já chega em Manhattan, você fala, mas pra onde que vai E isso outra aí? coisa que agora falando do terceiro ato, que confundiu muita gente, pelo histórico do Spielberg, todo mundo achou que aquilo eram alienígenas. Porque é igualzinho os alienígenas do Contato. Do Contato, isso que eu ia falar, o design, mano. Os caras podiam ter feito um bagulho menos orgânico, sei lá. Ficou muito diferente. E ficou muito o segredo do abismo, tá ligado? Ficou muito alienígena, sabe? Dá pra fazer uma coisa robótica que seja orgânica e que você perceba que aquilo são robôs tentando entender o passado, tá ligado? Até porque começa com aquelas naves, né? Naves voando no meio do gelo. Você não entende muito a primeira vez o que é aquilo que você tá vendo. Aí aparece aquelas criaturas. Exato. Você fala, poxa, né? São aliens. Então isso não ficou. Então, quando você começa a assistir, você vê que não, até porque mostram imagens dentro dele, mas muita gente, é isso aí, Leandro. Muita gente na época achou que era um alienígena lá no final. Exato. Mas porque fica muito jogado. Você fala, pra quê? Só pra dar um final feliz? Aí que começaram, não, isso é coisa do Spielberg. Ele tá fudendo a obra do Kubrick. Por quê? Porque meteu alienígena ali.
E não, cara, tipo, esse final tem dedo do Kubrick, só que o design eu acho que foi meio errôneo ali, foi meio... Não, mas aquele final era a exigência do Kubrick. O Kubrick ele Exato. fazia questão daquele final. Aquele final tinha que ter. Né? E lembra um pouco uma coisa, ruptura assim, de 2001, né? Lembra, E de repente total. ele tá num quarto. Do quarto, eu fiquei pensando nisso depois. É cara do Kubrick isso aí. Na conversa que ele tem com o David depois pra explicar, aí você percebe que eles são seres inteligências artificiais hiper futuristas, né? 2000 anos se passaram, ele até explica tal. E a parte bacana disso, que depois, quando a gente vai revendo e vai amadurecendo, né, junto com o filme, como a gente vai revendo, que a gente tem ali, a humanidade já está dizimada, os seres humanos não existem mais, e o que os mechas de então, né, os robôs que são a forma de vida artificial, inteligência artificial, mas que domina a Terra, o que eles estão fazendo? Eles estão escavando para descobrir as próprias origens. Quer dizer, exatamente o que o ser humano faz. Exatamente o que nós fazemos, exato. Eles estão buscando no gelo ali, tá vivendo uma era do gelo, tudo aquilo congelou, então eles estão buscando, encontram um robô de 2000 anos atrás, que é a única fonte de informação que eles têm sobre o que foram os seres humanos. Isso é muito bacana. É legal. A primeira vez eu não comprei muito essa ideia, a primeira vez que eu assisti. Hoje eu acho que é uma parte fundamental para fechar o filme, para fechar esse ciclo, né? Sim. Mas eu entendo quem assiste pela primeira vez e fala, nossa, mas que viagem. Tanto que eu costumo dizer, para quem assistiu esse filme, eventualmente, né, Damiani, quem tá ouvindo esse episódio, mas não lembra de jeito do filme, fala, esse filme é meio chato. Veja de novo, dê mais uma chance para esse filme, porque muda a nossa percepção. Eu acho que o filme, como você falou, né, Leandro, ele envelheceu super bem, né? É um filme que não é aquele filme que ficou datado. Eu considero também um dos melhores filmes do Spielberg, embora ele seja pouco lembrado hoje. Você pega novas gerações assim, você quase não ouve falar de inteligência artificial. Sim. Né? Mas eu acho que é um filme que merece ocupar um lugar mais alto aí no panteão de grandes obras. Né? Com certeza, eu concordo. E mesmo essa parte final, que antigamente, antes de reassistir, eu achava que era muito açucarada, mesmo ela é deprimente pra caramba. Então é bem deprimente, assim, o bagulho é foda. E ao mesmo tempo, pra ele, é a realização do sonho. Exato, pra ele é o sonho dele. Ela falar que ama ele no final ali, cara, que cena bonita também, né? Eu acho que eu tô ficando mole também, da minha. Mole, ficando mole. Mas é bonita essa cena. É o Spielberg, cara. A única coisa que eu não gosto muito é da fada. Eu acho assim, meio... meio CGI demais. Achei meio assim demais. É que é a representação eu sei. cognitiva que os robôs acharam aí, cara. Nossa, eu acho muito mais interessante na hora que quebra a estátua que ele tá vendo. Nossa, mano, aí quebra a alma do robô, tá ligado? Nossa. É triste essa cena. Mas também aquela tinta que usaram pra fada azul era boa, hein? Boa, hein? Você quer falar nada? Boa, porque assim, ela tá azulzinha ainda. 2 anos depois ela tá azulzinha. Ficou debaixo do mar, na água salgada, por sabe-se lá quanto tempo, e a tinta congelou e a tinta zeradinha. É tinta do futuro, Sérgio, tem que acreditar. Não, assim, tem tudo cara do Kubrick ali, né? Tem. Né? Então, eu acho que realmente esse final é bem polêmico e eu revi assim, eu pensei no que representa, né? Eu falei, não, tá coerente sim. Total. Talvez assim, na época eu achei. Agora eu vou falar da minha experiência. Por favor. Lógico. Porque pra mim foi um pouco carregado, assim. Hoje você pensando, realmente é muito triste, na verdade, né? É que termina assim, apagando as luzes, parece uma coisa assim muito meloso na época. Assim. Eu me lembro que assim, que nem o Sérgio, eu queria que terminasse também naquela cena lá que tava afundando lá. Só que ao mesmo tempo eu tava pensando assim, nossa, esse pessoal do cinema não vai gostar desse final. Não vai gostar. Aí eu fico meio tenso na hora que eu tô assistindo quando acontece alguma coisa assim. Foi que nem o final da bruxa, né? Mais ou menos. O pessoal não vai gostar desse negócio. Desse final. Eu tô gostando, mas o pessoal não vai gostar. Cara, e aí passou lá os 20 minutos, eu lembro muito bem, mas tava um silêncio no cinema, na hora que todo mundo foi embora. Ninguém falava nada. Todo mundo levantou assim. Aí eu fui com, eu acho que 3 amigos meus. Ninguém falou nada.
a gente só conseguiu falar depois que saiu do cinema mesmo, que ainda era cinema de rua, né? Não era shopping. Cara, que sensação estranha. Eu nunca vi aquilo lá antes, cara. O pessoal Sei, saiu já, né? Quando deprimido. uma vez foi eu, a Fernanda e mais 2 pessoas que estavam lá no cinema. Foi a mesma coisa mesmo, não falou nada. Mas dessa vez tava lotado o cinema e ninguém falou nada, rapaz. Porque tem alguns filmes, né, que terminam, principalmente filmes do Spielberg. Quando as pessoas vão assistir um filme de Steven Spielberg, elas esperam terminar num alto astral, né, saírem bem da sala. E esse, embora, né, todos os desejos do David tenham sido realizados, ele tá com a mãe diz que ama o David, não tem nenhum irmão para encher o saco, o pai também não existe mais, ele tá ali. A gente sabe que ali no final, né, é a morte, né? Alguns dizem até que, como ele fecha os olhos, ele morre junto com ela, ele acaba sendo desativado. Isso não é muito claro, é uma questão de interpretação. Nem sei se seria isso dessa forma ou não. Eu acho que ele simplesmente fecha o olho para mostrar, olha, pra mim tá satisfeito o que aconteceu. A minha experiência de vida tá completa. Eu vejo mais dessa forma. Mas não é um filme que acaba tudo bonitinho. Fala, poxa, alto astral. Ficar com a mãe, não é alto astral. O problema, Sérgio, que você tá falando, é o peso do nome Spielberg. Então, isso. Porque as pessoas esperam um estilo de filme diferente, né? Embora o Spielberg tenha feito belos dramas. Isso que eu ia falar, a lista de Schindler. Você tá vendo um Resgate do filme, Soldado Ryan. Você já mas o Soldado Ryan tem um final feliz. Digamos, temas adultos. Nesse, não. O filme ele era apresentado, não sei se vocês lembram dos teasers, eles eram apresentados como a história de um robô, um menino de 12 anos, aparecia só assim umas palavras, eu lembro direitinho nos teasers que tinham no cinema nessa época, apareciam aquelas palavras de ativação, então começava lá, então tava lá Cirrus, Sócrates, Plátano, não sei o que, você olhava aquilo e apareciam os olhos, aqueles olhos azuis assim do David, que aparece inteligência artificial, algumas cenas depois com a cara dele. Então você espera um filme com um menino que, o menino tinha sido adorável no sexto sentido, todo mundo tinha adorado esse menino. É filme do Spielberg, você espera algo diferente. Vai ser Goonies. Será que vai ser alguma coisa assim, né? Poxa, agora o filme do robozinho, o tal, e o filme é muito mais profundo, muito mais dramático do que Ursinho robô. Os caras queriam ver o Homem Bicentenário do Robbie Williams, tá ligado? E acabaram com o filme do Kubrick dirigido pelo Spielberg, tá ligado? Mas olha, eu vou dizer pra vocês, é um filme que cada vez que eu revejo ele cresce. Fica melhor. Eu acho ele absurdamente bom. Absurdamente bom. Um filme que ainda pretendo rever muitas e muitas vezes. Não, ele é um clássico da ficção científica e um filme muito bom em todos os aspectos técnicos, visuais. Eu me, revendo assim, me trouxe uma nova vida assim pro filme, cara. Pretendo assistir mais vezes também. E recomendo que todo mundo que esteja ouvindo aí que dê uma segunda chance. E um filme que faz a gente pensar, né? Refletir sobre a vida, ainda mais nesse momento que a gente está, né, mais de 20 anos depois, inteligência artificial está se tornando cada vez mais uma realidade. E a gente vai, nas próximas décadas, vivenciar isso de uma forma muito mais presente nas nossas vidas, né? Então, acho que hoje ele traz mais reflexões até do que na própria época que foi lançado. E com pensar certeza. que o Kubrick, nos anos 80, ele estava querendo fazer esse filme. O Kubrick era um cara realmente... fora da curva, né? Um ponto fora da curva. Definitivamente um ponto fora da curva, né? Sem dúvida. E eu não consigo assistir esse filme, só para finalizar, vendo como um filme do Spielberg. Para mim é uma dobradinha, Spielberg e Kubrick. É dos dois. Esse filme é dos dois, né? Esse filme é dos dois. Apesar de ser póstumo e o Kubrick não ter nem visto ele começar a ser produzido, eu considero que é um filme dos dois. Não, é nítido que é dos dois. Olha só, hein? Que mensagens bonitas no final, hein? Aqui a gente vai terminar em alto astral. Alto astral, mas aqui a gente vai acabar em alto astral, para fazer quem tá escutando ficar com vontade de rever o filme. E assistir, exato. Esse que é o objetivo. Aí depois é problema da pessoa. Não, aí depois você vai ficar deprimido. Aqueles caras eles não sabem o que eles estão falando. Esse filme não tem nada a ver, é uma porcaria, mas tudo bem. Mas pelo menos você reviu, dê uma chance de novo pra inteligência artificial. É isso aí. É isso aí, gente. Vocês vão querer falar mais alguma coisa? Vai encerrar, então. Pode encerrar. Eu quero só agradecer, né? Antes de encerrar. É verdade. Então vou mandar. Vai mandar aí. Essa oportunidade aqui de primeiro conhecer você
vocês assim, ao vivo, às vezes a gente participa daquelas lives lá e vê que Damiani tá lá, faz alguns comentários, a gente responde, mas, pô, conversar assim, cara a cara, né? A tecnologia proporciona esse tipo de coisa, né? E a gente bater um papo aqui sobre um filme tão bacana. Poxa, gostei demais do convite, gostei demais de participar. Então espero que o Sérgio volte em outras aventuras aí. Com certeza. Só convidar que estarei aqui, será um prazer. É isso aí. Leandro, valeu novamente. Valeu, Sérgio, valeu, Marcos, e vamos para as próximas aí, muitos mais filmes bons para falarmos aí, e coisas ruins também que a gente gosta de falar mal também. Muito bom. É isso aí, gente. Valeu, mais um Cinema Aventura. Um abraço.